dar glória a Deus, amém? Amém. Aí acordou, né? Acordou até os vizinhos, viu, Armando? Muito bem, meus queridos. Nesta manhã, gostaria de contemplar com os irmãos também o louvor que nós terminamos de cantar agora. Muitos irmãos cantaram, né, esse louvor, e nós vamos dar continuidade dentro desse louvor que nós cantamos, falando sobre a importância, a grandeza de Deus. A mensagem hoje é uma mensagem um pouquinho profunda, que nós temos hoje um relógio, colocaram um relógio, que maravilha. Eu não vou passar do meio-dia e 45 minutos hoje, né? Tudo certo. Nós vamos falar um pouquinho sobre Ezequiel, um profeta de Deus, escolhido por Deus, e ele vai nos mostrar alguns exemplos importantes e vai falar conosco agora a profecia que ele fez para o povo de Israel. Mais interessante que a palavra de Deus é viva e eficaz, né? E ela vai chegar até os nossos dias. Eu vou convidar os irmãos para abrirem suas Bíblias, ou sua Bíblia, Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Ezequiel 37, versículo 1. Amém? Amém, né? Pronto, hoje não tem misericórdia. Muito bem. O que diz aqui o profeta Ezequiel? Ele diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e pôs-me no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que era muito numeroso sobre a face do vale, e estavam sequíssimo. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? E disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses, profetiza os ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouvem a voz, ouvem a palavra de Deus. Eu quero destacar esse fim aqui. Ouve a palavra de Deus. Assim disse o Senhor a Jeová: esses ossos, eis que foram entrando em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como me deu ordem. Ouvi um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se ajuntaram, cada osso com os seus ossos. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. Cresceu a carne, e os tendões, estendeu-se a pele sobre eles por cima, e não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza. E o filho do homem disse ao espírito: assim, mais uma vez, assim diz o Senhor Jeová: vem os que vamos, ventos, e o Espírito assoprou sobre eles, sobre os mortos, passaram a viver. Amém? Senhor nosso Deus, grande Pai, que está no céu, fala conosco nesta manhã, que possamos entender, Senhor, a Tua palavra, que o Senhor separou nessa manhã, para que possamos contemplar e entender a Tua vontade, a Tua grandeza, que a Tua palavra cresça, eu possa diminuir,
mas que possa prosperar no coração de cada um de nossos irmãos. Aqueles que concordam, digam amém. Amém. Muito bem. Como eu havia dito, o título dessa mensagem é Viver para Sempre. Eu já preguei várias vezes sobre essa mensagem aqui, mas o nosso querido pastor nos pediu alguns domingos atrás que nós deveríamos usar esse dia falando sobre o dia 2, onde as pessoas iriam visitar, né, aqueles parentes que foram sepultados, iriam ao cemitério e coisa parecida. Mas na verdade a grandeza maior que eu gostaria de deixar com os irmãos nesta manhã é o seguinte: Ezequiel foi escolhido por Deus. Ele vem de da família sacerdotal, mas ele não diz nada que ele exerceu como sacerdote. Mas uma coisa interessante, quando Israel foi conquistado, Ezequiel foi levado também para a Babilônia, que provavelmente Ezequiel teria os seus 25 anos. 5 anos depois, com 30 anos, ele recebe uma profecia. É interessante que as profecias para o povo de Israel tinha sempre um símbolo diferente, sempre com um símbolo. E essa profecia que Ezequiel teve, que é a visão dos ossos secos, existe um número de exemplos que nós poderíamos pensar durante o dia inteiro e pregar muito tempo. Mas o que eu gostaria de destacar aqui é o que realmente Deus estava fazendo. Primeiro, Deus escolheu ele, e alguns historiadores dizem que a esposa dele morreu de repente, e Deus pediu para que nem comentar, ele não pudesse lamentar a morte da sua esposa. Primeira coisa que nós vamos entender aqui é que Deus está no controle de todas as coisas, tá? E Ezequiel, mais tarde, então, lá na cidade de Babilônia, um pouquinho depois de Babilônia, ele começa então a falar com o seu povo, e ele está anunciando para o povo aqui, interessante, o renascimento da sua cidade, de Israel. Mas o que eu notei aqui é que Ezequiel era um profeta obediente. O que Deus falava com ele transmitia ao povo. Não era dele, mas ele transmitia isso, ele anunciava isso. E quando ele anunciava isso, ele também era confortado. Por quê? Porque quando ele era confortado, porque na verdade a nação tinha acabado. Israel estava no cativeiro, a situação era difícil. Mas uma coisa que destaca aqui muito, irmãos, primeiro, a obediência ao Senhor. Para os cristãos de hoje, é importante nós ouvirmos a voz de Deus e obedecermos. E transmitir do mesmo jeito que nós ouvimos para as pessoas. Não segundo o nosso pensamento, não segundo o pensamento de outra pessoa, mas segundo a palavra de Deus. Original. Tudo nós queremos um celular original. Ninguém quer um falsificado. Quer? Alguém quer um celular falsificado? Não. Uma camisa, de grife. Se você compra aquela camisa, você quer ter certeza que ela é original. E aqui nós também estamos tendo um exemplo importante de Ezequiel. Fidelidade com Deus. O que Deus faz, eu faço. O que Deus manda, eu obedeço. E isso é importante. Eu me lembro que a primeira vez que eu fiz essa mensagem aqui, lá no tempo, alguns tempos, um irmão me chamou. Ele disse para mim assim: irmão, vai fazer uma exumação, o irmão sabe o que é exumar, né? Tirar os ossos, e colocar na gaveta. E do meu pai, o irmão poderia ir comigo? Falei: bom, tudo bem, eu vou. Chegando lá, foi feita
a exumação, tirou os ossos, e nós andamos um pouquinho mais, e havia uma valeta grande, e as pessoas que não procuravam seus entes queridos, eles estavam limpando as gavetas, e começaram a jogar os ossos naquele local. Eles iam tampar, eles iam cimentar ali, ia tampar, mas havia muitos, pé, cabeça e tudo, né? Eu me lembrei de Ezequiel. Aí naquela época, eu era um jovem missionário, e eu fiquei assim, né, olhando para aquilo lá, e lembrei de Ezequiel. Eu falei, só espero que Deus não fale para mim mandar esses ossos levantar, né? Porque aí eu já comecei a dar alguns passos mais devagar e tudo. Não comentei com ninguém, porque tem coisas que a gente não comenta com as pessoas, não é verdade? Então, eu dei uns passos e comecei a olhar aquilo lá, e depois eu comecei a imaginar a grandeza de Deus, porque Deus controla todas as coisas. Assim como foi feito essa figura para Ezequiel poder explicar para o povo que a nação de Israel iria ressurgir, mas não com aqueles que morreram no caminho, que morreram na guerra, não é isso. Pelo contrário, os que voltaram para Israel, mais de 400 anos após, né, era outra geração, era outro povo. Mas nós entendemos aqui a importância e a essência da obediência. Você pode estar numa situação difícil, mas é importante você pregar a palavra do Senhor do jeito que ela chegou no seu coração, pela palavra de Deus, não pelas pessoas. Eu estou tendo um problema muito sério, porque eu tenho um querido irmão que foi ensinado de maneira errada. Ele conhece a Bíblia e já leu a Bíblia até mais do que eu, mas ele aplica errado. Essa semana ele falou para mim que a única igreja certa era dele, né? Eu disse, irmão, cuidado para não queimar a língua. Por quê? Porque ele estava dizendo, olha, porque lá nós somos na minha igreja, na igreja dele, né? Que eu não tenho. A igreja aqui também não é do pastor Souza, é de Cristo. Mas ele falou, lá na minha igreja, nós batizamos só em nome de Jesus. A gente não vê os apóstolos fazer isso, né? Os outros pastores aí que começam a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então os irmãos notam aqui que eu comecei a mostrar para ele na Bíblia, olha, o próprio Jesus ensinou os discípulos a realizar esse tipo de milagre, né? Então nós temos que transmitir, irmãos, a verdade. Por isso que é importante a escola dominical, para que nós possamos aprender mais, entender mais, compartilhar as ideias, né? E procurar entender o que Deus quer na nossa vida. Eu entendo aqui que Ezequiel dá uma lição importante. Primeiro, ele é confortado, porque ele sabe que vai haver uma esperança. Segundo, que Ezequiel mostra a fidelidade dele com Deus. Eu falei hoje na escola dominical que muitas pessoas às vezes colocam no carro, Deus é fiel, mas a importância é nós sermos fiel com Deus. Porque Deus é amor, Deus corrige, Deus ensina, Deus orienta e Deus apoia. Sabe por que isso? Porque Ele quer confiar em você. Ele quer confiar em você. Ele vai chegar, se Satanás chegasse e falasse para Deus, olha meu servo, Deus vai falar assim, olha meu servo Souza, um homem temente a Deus. E Satanás disse, tira dele as coisas que ele tem. Deus confiou tanto Jó, que colocou a fidelidade dele, entendendo que Jó não iria desobedecer a Deus e não ia deixar de adorar a Deus. A confiança que Deus quer depositar em você, em cada um de nós. Então dá-nos um exemplo bem claro. Deus quer confiar nos seus servos. Deus confia nos seus servos, mas pela nossa fidelidade com Ele, falando a verdade, e isso é importante. Obrigado, meu irmão, Deus abençoe, viu? Depois eu vou dar um presente, mais um copo d'água também. Então, nós podemos entender aqui que é importante a nossa fidelidade com Deus. Nós vamos falar, nós vimos aqui que eu falei assim, eu até destaquei a palavra aqui, né? Que os ossos se juntaram segundo
a voz do profeta pela palavra do Senhor. Então tudo que nós vamos realizar tem que ser de acordo com a palavra do Senhor. A minha opinião, nós não podemos usar exemplos nossos, né? Nós temos que confiar no Senhor. Pode levar, que se você lá cantar aqui, eu vou ficar muito mal. Então, o que nós temos que fazer é confiar no Senhor, ter certeza de que Ele vai realizar e confiar em nós. Ele estabelece uma confiança no seu povo, nos seus servos, para que eles possam transmitir ao mundo a verdade. Nós não podemos confiar em governador, né? Não podemos confiar em juiz, porque agora nós estamos ao avesso, né? O juiz antigamente prendia, né, os malfeitores, hoje ele solta, né? Inverteu a coisa aqui. Todo mundo está vindo na contramão. O que é certo agora está na contramão. E nós temos que pensar que o mundo precisa de servos fiéis. Irmãos, Cristo precisa de um servo fiel. E nós temos que ser isso. Por quê? Os profetas eram olhados por todo mundo, por todas as pessoas. E nós vamos enxergar no mundo agora, no mundo cheio de problemas. Nosso próprio país, cheio de idolatria, cheio de corrupção, leis que vão contra a natureza humana, não obedecem mais à lei de Deus. Então a coisa está complicada. E nós estamos ficando quase numa situação que os que não cometeram crime vão ficar presos, se continuar do jeito que está. E nós temos que ser o quê? Um exemplo. Temos que ser um exemplo, irmãos. Nós temos que ser a luz, porque todo mundo vai ter que olhar para a coisa certa, vai ter que olhar para os cristãos. E é interessante alguém olhar para você. Às vezes nós queremos, uma pessoa está olhando para a gente fala assim, será que eu estou sujo? Não, deixa olhar. Sabe por quê? Porque nós somos testemunhas de Cristo. Ele tem que olhar para você. Ele tem que ver coisa boa em você. Ele tem que ver que você é uma pessoa diferente, que você age diferente, que nas situações difíceis você não vai sair aí fora, né, com a bandeira xingando as autoridades, mas você vai colocar o seu joelho no chão e dizer: Senhor, tem misericórdia de nosso país. Faça diferença. Até mesmo quando alguém vai ligar para você ou manda uma mensagem, alguma coisa assim, diga para ele: olha, irmão, ora. A palavra de Deus diz que nós temos que orar, ser fiel a Deus, ouvir o que Deus quer na nossa vida, não se envolver com as coisas do mundo, mas preparar. Por quê? Porque a palavra do Senhor vindo através de Ezequiel mostra 3 fontes importantes. Primeiro, que nós temos que ter uma vida correta diante de Deus, aqui na terra. A profecia diz: aqueles que não foram, por essa razão que uma nação pagã destruiu o povo de Deus, porque o povo de Deus não obedeceu, não dava louvor, adorava idolatria, passou a fazer coisas que as pessoas que não conheciam da lei de Deus a realizar. Então, Deus utilizou Nabucodonosor para punir o povo de Deus. Você vai dizer: mas era um povo bem mais corrupto. Tinha deuses? Não tinha Deus. Mas Deus está nos mostrando aqui que Ele, quando precisa, quando Ele tem que ser fiel, Ele é. É o justo juiz? Sim, é o justo juiz. É o juiz que pune. É o juiz que mostra que quando a pessoa está errada, está errada. O juiz de Deus a Israel foi a destruição daquela geração. Deus destruiu aquela nação. Ezequiel, pregando aqui, ele também mostra um pouco, né, dos nossos dias de hoje. Para muitas pessoas, Deus está punindo, e eles não perceberam isso.
É nós que temos que perceber isso. O nosso país, de um certo tempo para cá, ficou vulnerável. Alguém, na minha época de jovem, a gente ouvia falar de terremoto, de vulcão, de outro, e de enchentes grandes, né? Em outros países. Brasil, oh, maravilha, né? Deus nasceu aqui. Os cariocas até falavam que nasceu no Rio de Janeiro, né? Mas através da idolatria, distância de Deus, desobediência, e alguns crentes também no mesmo caminho, né? Seguindo aí a rabeira, o nosso país passou a ser um país que de repente estoura lama, de repente nós estamos enfrentando tragédias, de repente nós estamos enfrentando corrupção no país inteiro, estamos enfrentando juízes fazendo leis ao contrário, nós estamos enfrentando problema de óleo em toda a costa do Brasil. Vai somando, irmãos, vamos somando. Mas nós, como cristãos, temos que fazer a diferença. O que está acontecendo no nosso país? Olha, fala para os crentes, pergunta para os crentes, os que estão em Cristo Jesus, por que está acontecendo isso? Porque o povo quer alegria, festa, dinheiro e idolatria. Mais nada. Então, nós notamos aqui, irmãos, que é importante nós entendermos que nós é que temos que ser fiel, porque Deus já é. E Ele espera a fidelidade de cada um de nós. No nosso trabalho, quando você vai fazer um trabalho para a igreja, irmão, faça com amor, faça com dedicação. Sabe por quê? Porque quem vai ficar satisfeito com isso não é o pastor. Quem vai ficar alegre com isso não é o pastor. É aquele que está lá em cima, porque você está fazendo o que é para Deus. Faça com amor. Não espere nada do homem. Nós não podemos esperar nada do homem. Olha o que Ezequiel está falando aqui. O diálogo de Ezequiel com Deus é que Deus está no controle de tudo, irmãos. Uma coisa é certa. Todos nós vamos morrer. Mas outra coisa é certa. Existe a vida eterna para aqueles que são tementes ao Senhor, para aqueles que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, para aqueles que representam Jesus aqui na terra e são fiéis. A fidelidade é muito importante para cada um de nós. Eu me lembro uma certa vez que alguns irmãos, até eu tive que conversar com eles em particular. Por quê? Porque eles achavam, quando eles não faziam alguma coisa, eles estavam reivindicando, eles estavam contra a liderança. E é interessante que eles estavam contra eles mesmos. E eu tinha que mostrar, olha, o que você está fazendo contra você mesmo. Não é contra o pastor, não é contra a igreja, porque você também é a igreja, então você está fazendo coisa contra você mesmo. Mas você não está ouvindo a palavra do Senhor. E estar na igreja é importante. Nós estarmos preparados para ouvirmos a voz de Deus. O que Deus falou para mim hoje? Márcio, seja fiel. E às vezes nós queremos nos perguntar, uns aos outros, como é que está a situação. Aonde eu faço hemodiálise, existe a parte, né, dos mais ricos. Mais ricos é aquele do INSS, que tem mais gente, né? E dos pobres, dos ricos, é aqueles que têm menos, que é de convênio. Mas não faz muita diferença. A mesma agulha que entra no braço do pastor Márcio, entra na agulha de um pastor que é conhecido na rádio toda aí, e que eu não vou agora falar o nome dele, mas também está tomando agulhada comigo, e faz milagre. Mas uma coisa é certa, irmãos, Deus faz o que deve fazer.
Se Ele me colocou naquele lugar para falar comigo, se Ele me colocou naquele lugar para me pregar o Evangelho para as pessoas, eu não vou reclamar. Porque se eu estivesse bom, se alguém me convidaria para ir lá, talvez eu não iria. Não ia dar tanta importância. Mas eu tenho que saber que muitos estão morrendo sem Cristo. Já alguns 2 anos atrás, nós tivemos uma pessoa lá, o nome dela era Paula. A Zélia pregou o Evangelho para ela. E aí ela ficou doente e foi para o Hospital São Paulo. Chegou no Hospital São Paulo, a Zélia indicou a minha prima, para pregar o Evangelho, porque ela faz capelania lá. E minha prima ia todos os dias lá conversar com ela. E ela ligou e falou para a Zélia: Zélia, olha, tenho notícia boa para te dar. O que foi? A Paula aceitou o Evangelho. Ficou muito feliz, porque ela aceitou o Evangelho. Porque ela estava com excesso de água no corpo, e o excesso de água no corpo foi para a barriga. Então tem que ficar internado, fazer dreno para tirar. Ou vai para a barriga ou vai para o pulmão. Então tem que ficar internado vários meses, não um mês só. E não pode, porque não pode passar a quantidade. Eu vejo água assim, com a boca cheia d'água, mas eu tenho um limite para tomar. Eu não posso passar de 2,5 litros, porque senão a máquina não tira essa quantidade de líquido. Mas eu estando lá, irmãos, eu estou pregando a verdade para aquelas pessoas, porque tem muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não estão obedecendo a verdade, estão aceitando o que os homens falam, e vivendo desse fato, e não conseguem explicar por que eles estão ali, não conseguem entender que um Deus poderoso pode tirar ele dali, ele pode não me tirar, mas eu estou preparado para isso, porque eu confio na palavra do Senhor, porque a minha esperança não está nessa terra, a minha esperança está em Deus, na vida eterna, na vida eterna. Mas um fato importante que Ezequiel mostrou para nós: ouve de Deus, ouve a palavra de Deus, passa a palavra de Deus, obedeça o que Deus quer na sua vida. Essa é a mensagem que eu quero mostrar para você hoje. Obedeça o que Deus quer falar na sua vida. Se você é um diácono, seja um homem, um servo do Senhor, dedicado. Não chora, irmão, não reclama, porque é difícil. Servir a Deus não é fácil. Porque se você está servindo a Deus e a vida está legal, está muito bem, fica preocupado. Começa a ficar preocupado, porque você não está incomodando o mundo espiritual. Vem problema? Vem problema. Tem dor no joelho, tem que andar de bengala, sentado numa cadeira de roda, de vez em quando pega no pé ali do nosso irmão Valdísio, preocupação, doenças. O servo de Deus tem que saber administrar isso. Deus nos escolheu para administrar isso, irmãos, e para ajudar as pessoas que não sabem administrar isso. Você pode imaginar que nós mais ou menos só no meu horário, mais ou menos umas 15 pessoas têm a perna amputada. Dessas 15 pessoas, acho que eu e mais um é capaz de sair da cadeira, sentar, levantar, pesar, porque os outros não conseguem. Então nós podemos notar uma coisa aqui, que Deus está preservando. Talvez se eu tivesse bom, eu não estaria vivo, mas Deus colocou-me nesse trabalho que é árduo, é sofrido, é cansado, sabe, sente muitas dores, mas Deus me colocou ali para pregar o Evangelho, e quando eu tenho a oportunidade, é o que eu faço, mas sempre no que Deus me falou, eu vou transmitir o que a palavra de Deus disse, e não que as pessoas me disseram, não que eu acho que deve ser,
É assim, nós temos tantas pessoas idólatras, pessoas que não têm esperança mais. Já conversou com uma pessoa que não tem esperança mais na vida? Agora, deixa quieto. Eu falo, não pensa assim não. Pensa que você ainda tem uma esperança, que é Cristo da sua vida. Sabe por quê? Quando ele fala assim, que ele joga a toalha, não demora muito tempo, ele vai embora. Vai embora. E Deus às vezes está nos testando em muitas coisas. Muitos irmãos iam me visitar de outras igrejas também, e chegavam lá e falavam, mas eles chegavam lá e falavam, pastor Márcio, que coisa, hein? Mas como é que pode acontecer isso? Amém, irmãos. Amém. Está tudo no controle de Deus. Tudo no controle de Deus. Nenhum servo do Senhor não passa por dificuldade, não passa por aflição, não é? Hoje, graças a Deus, nós vamos orar para que a Marisa continue. Está difícil para ela respirar, mas nós vamos orar por ela, não vamos? Sim ou não? Está muito fraco. Sim ou não? Sim. Aí sim, não fraco, tá? Mas isso é importante, nós enfrentarmos a dificuldade, né? Deus nos colocou ali e temos que lutar. Quantos de nós estão aqui que já lutaram? Às vezes nós vemos na igreja e saímos magoados, porque a palavra de Deus falou alguma coisa para nós, que nos machuca. É por essa razão que nós temos uma comunhão aqui. Você pode ver a luta dos nossos irmãos no louvor, a dificuldade. Chama um, vem e tal, fica um pouquinho, chama outro, vem, hã? Então precisa de ser fiel, fidelidade, firme. Quando nós estamos servindo ao Senhor, vamos servir com alegria, vamos transmitir para as pessoas a verdade e que há esperança. Israel vai ser reconstruído, e Deus sempre faz isso. Deus sempre faz isso. Essa igreja está sendo reconstruída, e ela precisa agora crescer, mas só vai crescer com a nossa fidelidade, sendo fiel ao Senhor e obediente ao Senhor. Então Ezequiel aqui dedicou a sua vida para servir ao Senhor. Você seria capaz disso? Dedicar a sua vida para servir ao Senhor? Pensa bem se é possível fazer isso. Se for possível, comece a fazer, porque Deus está no nosso meio. Aonde tiver 2 ou 3, Ele disse que, então Ele está aqui. Ele espera a fidelidade de cada um de nós, Para a igreja crescer, não depende só do pastor, depende de cada um de nós. A plantação de laranja, para dar muitas laranjas, não pode ser um pé só, depende de todas as outras plantas também, depende de todos os outros pés de laranja. Então vamos pensar, irmãos, e usar o exemplo de Ezequiel, embora aqui depois ele vai mostrar aqui como aconteceu isso, ele no meio daqueles ossos, e Deus diz, olha, profetiza, mas ele fez conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade dele. Quando Deus diz para ele, poderão estes ossos juntar? Sim, pode juntar. Eu posso imaginar ele olhando naquela visão e vendo aqueles ossos juntarem, e Deus disse, olha, eu vou colocar pele nesses ossos, vou colocar vida nesses ossos, vou colocar o espírito de vida nesses ossos. Eles passarão a viver, passarão a andar. Vamos pensar nisso. Vamos colocar em nós carne nova, porque Deus já nos deu o Espírito, que é o Espírito Santo, que habita em nós, e que vai estar conosco todos os dias da nossa vida,
aqui na terra. E que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Sede fiel, irmãos, até a morte. Fiel até a morte. E depois que morrer, nós já somos fiel até o fim. Mas a fidelidade começa aqui. Que Deus abençoe a todos os irmãos, tá bom? Que o Senhor Deus possa estar com todos vocês na fidelidade da palavra do Senhor. Amém?